Curas do Alexandre, meus amigos e amigas, eu fui lá apanhar um abacaxi, que eu acho que a maçã tá fora de moda nesse país. E eu tô aqui agora com o Eric Meirelles de Andrade, poeta, escritor, comunista, hein? Depois ele vai falar um pouquinho sobre Karl Marx, filósofo alemão, beleza. E me diz uma coisa, essa história das letras, essa paixão sua pelas letras, explica um pouco sobre essa caminhada sua. Boa noite, começou muito cedo, eu com 10 anos de idade tive o prazer de participar de um evento da escolinha, que foi sobre uma poesia do Casimiro de Abreu, que foi Deus. Aí de Deus, Casimiro de Abreu, já fui entender o que era poesia, linhas gerais, iniciais. Com 11, 12 anos já fui conhecendo já os poetas brasileiros, Mário de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Pedro Nava. E fui conhecendo os poetas modernistas e também conhecendo um pouco também desses poetas que tinham me descoberto, que são os poetas românticos. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinham várias pedras. E continua tendo as pedras, Continua tendo. Né? Aí veio o Oswald, catou a pedra e joga na cabeça das pessoas, é terrível, viu? Não, e detonaram lá em 22, no Teatro Municipal, né? Pô, jogaram ovos, jogaram batata. Ninguém entendeu nada em 22? Ninguém entendeu nada porque, inclusive, em 22, qual era o grande debate? Quando se fala de modernista, parece que a coisa já vinha calcado o seguinte: vou construir o modernismo que vai ser assim, assim, assim. A galera estava cansada do passado. Então tudo que se transformou virou passadista e o que estava sendo construído era modernista. Agora, por que o Monteiro Lobato falava tão mal dos modernistas, hein? Porque ele estava até achando que estava sendo muito empolgado essa galera, entendeu? Já ficar determinando nomes, não sabia para onde ia arrumar a questão da estética, e que na verdade 22 foi fundamental para transformar não só a cultura como a arte brasileira como divisor de águas. Foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas em relação à compreensão do papel limitado que a academia tem como um todo, apesar de importante, apesar de necessário, o papel limitado que ela tem, a interligação das artes, que foi um fator fundamental que o modernismo deu. Se a gente for perceber, né, dentro do movimento artístico, antes do movimento modernista, as coisas elas eram meio desarticuladas, não tinha uma articulação meio, assim, mais articulada mesmo, e 22 foi o exemplo disso. O Teatro Municipal ele foi o exemplo disso, dessa concatenação, dessa interligação, música, poesia, artes plásticas e tudo que tinha à disposição de 22. Inclusive, eu adoro Castro Alves, Mocidade e Morte, que eu acho que é desses mais antigões, assim, mas eu gosto, esse poema eu gosto. E a Confraria dos Poetas? Confraria dos Poetas é uma organização... É a organização mais anacrônica, mais caótica que eu já vi na minha vida. Porque a gente nasceu em 2004, onde todo mundo dizia pra gente o seguinte: primeiro, é loucura querer montar uma organização cultural onde você principia pela ética e não pela estética. Ou seja, nós não estávamos organizando um movimento estético. Porque nós queríamos, na verdade, era vivenciar a poesia contemporânea naquilo que ela tem de melhor, que é a sua diversidade. Então nós não entramos no debate específico sobre a questão estética, nós entramos já no debate ético da coisa, ou seja, nós já começamos a se organizar sendo uma organização de poetas anticapitalistas. Por quê? Porque a gente não conseguia entender que o mundo que estava sendo colocado para a gente era um mundo legal, que esse mundo alienado, que esse mundo racionalizado, que esse mundo para poucos, esse mundo para o trabalho, esse mundo cartesiano ao extremo, não era feito, inclusive, para o gozo da poesia, da arte, da contemplação, da necessidade da gente agregar coisas do tempo nosso, né? Do tempo do prazer, do tempo de viver. Não essa coisa fabril, essa ditadura do relógio, ele fica lá trabalhando. Que até hoje existe, que não é fábrica, mas hoje tem nas empresas, né? O domínio do teu tempo de trabalho é uma coisa impressionante. E o que a gente tentava ver é o seguinte: primeiro, o significado da poesia é um significado extremamente desracionalizado, contemplativo. E extremamente instigador. Rimbaud tinha, né? Iluminações, né? O Rimbaud, essa visão de você chegar até a loucura para chegar nessa escrita da poesia. Tinha. E tinha o melhor, porque ele participou de uma época onde o simbolismo ele era um movimento em que se contrapunha ao movimento perfeito do parnasianismo, entendeu? Existiu um diálogo com o modernismo francês, mas o simbolismo ele foi a decadência, ele foi o jogo, ele foi o movimento, ele foi o prazer do agora, do Carpe Diem, que é tão divulgado, né? Rimbaud foi um dos grandes divulgadores do Carpe Diem, junto com Baudelaire, Mallarmé, e essa galera toda, né? É preciso estar sempre bêbado. E que tem o prazer imenso de viver. Não, e eu tenho uma poesia que eu falo aqui e agora
toda a lei é o amor pela liberdade. Que maravilha. É, porque a gente fica deixando os projetos para depois, meu amigo, não vai acontecer absolutamente nada. E o bom da vida, e foi isso que foi legal na Confraria dos Poetas, foi o seguinte: primeiro, ter ousadia mesmo sendo caótico e anacrônico. Ter ousadia de se organizar. Segundo, entender aonde nós iríamos atuar, porque poeta é uma coisa muito ampla. Você pode atuar desde a divulgação, tem um monte de dificuldades e um monte de caminhos que você pode atuar dentro do movimento cultural através da poesia. Nós escolhemos a antologia poética. Nós escolhemos organizar antologias poéticas. Por quê? Primeiro, existe um dado no Brasil, que é o Atlas da Leitura no Brasil 2008, que diz o seguinte: 35% dos brasileiros gostam, na sua atividade de lazer, ler. E desses 35%, a quinto gênero literário mais lido é a poesia. Só que há uma contradição entre livro de poesia e ler poesia. Livro de poesia, se você for numa livraria, você vai ver. É um lugarzinho bem pequenininho, poeta consagrado, gente nova não tem espaço, e se tem, abriu por um milagre, que quiçá não sabe aonde conseguiu, e vai abrindo essas brechas. A poesia, ela é o quinto gênero literário mais lido no Brasil hoje, mesmo não tendo livros. Então o que a gente pensou? Poxa, se você faz uma antologia, você barateia o preço do livro. Primeiro. Segundo, a poesia contemporânea ela é de diálogo, ela não é de exclusão. Ela é muito diversificada. Nós estamos vivendo o que vivenciou o simbolismo no Brasil e o que vivenciou o arcadismo no Brasil. Que é o quê? É muita diversidade. Muita diversidade estética, estilística, muitas formas diferenciadas, muitas escolas espalhadas, né? Muitas traições a escolas construídas também nesse meio do caminho, que abre essa vazante para a gente. Então a Confraria dos Poetas nasceu para montar uma antologia, para baratear o preço do livro. Antologia, um livro, 1000 cópias, sai R$6.000. Se você divide para 20 poetas, fica mais barato, dá para você fazer um projeto legal, dá para fazer um bom lançamento. Ou seja, construir alternativas ao poeta se apresentar. Ver o livro como um mecanismo do poeta que ainda não chegou ao poeta ainda. É o desejo oculto. Mesmo com a internet, com essa coisa maravilhosa, o livro ele é o elemento importante para o poeta. E ainda está muito longe. Muito longe por causa do especialismo frio, muito longe ainda por causa do academismo, muito longe por causa do mercado que fecha o espaço. Pô, mas você não quer entrar lá pra tomar um chazinho, entrar de fardão? Aqui, ó, filma aqui, ó, aqui, ó, o gerente do Unibanco que passa, anda na Paulista, todo feliz da vida de participar de uma empresa. Homem crachá, tá aqui minha identidade, ó, cultural, crachá. Ó, fiz aqui homenagem ao crachá, você que usa crachá aí, ela fica aí puxando o saco do patrão. Sem dúvida. Né? E outra coisa, se o princípio do universo é o caos, Deus é anarquista, pô. Essa frase minha, eu tava um dia lá em casa matutando, eu falei, se o princípio do universo é o caos, Deus é anarquista, pô. Nós temos que tocar fogo em tudo. E escritores assim, tipo Machado de Assis, Jorge Amado, né, Quincas Berro d'Água, o que faz tua cabeça assim? Eu gosto das letras. Assim, minha área na literatura, em especial, é a poesia. Apesar de eu gostar muito de prosa, apesar de eu gostar muito de romance. Né? Machado é importante, Álvares de Azevedo é importante, Casimiro de Abreu é fundamental as pessoas entenderem o que foi construir a identidade brasileira com o tipo do Álvares de Azevedo, com Casimiro de Abreu. Agora, o meu fascínio é a literatura contemporânea, particularmente. Porque, Alexandre, a literatura contemporânea ela é muito deixada de lado em relação às referências dos ícones, pura e simplesmente. Os medalhões. Entendeu? Aos medalhões. Que são importantes. Nós não estamos querendo... Acho que quando se faz uma análise dessa, não é negar o passado. Pelo contrário, é nós começarmos a construir o cordão umbilical com o presente. Não, e nem o próprio Machado, né, gostaria que essa coisa continuasse sendo, né, um Sem totem sagrado, intocável, imaculado. Sem dúvida. E você tem poetas contemporâneos que estão pintando por aí que não tem espaço. Espaço da poesia. Sérgio Malandro, por exemplo. Um grande poeta brasileiro, né? Um grande artista brasileiro. Olha, eu vou lhe dizer que um grande. Tem pessoas espetaculares na poesia. Ele só é grande. Ele, na verdade, com todo respeito a ele, quase foi vereador de São Paulo. E o Máximo Gorki. Parabéns ao programa, idealizadores e produção. Poesia em festa com confrários de todo o Brasil. Abraço forte, o Máximo Gorki. É o nome forte, Gorki, hein? Aquele escritor russo, maravilhoso. Wilson Freitas, para ser escritor, pensador ou produzir algo nessa área, é necessário o ócio criativo.
Eu concordo. O que você pensa sobre isso e qual a possibilidade da teoria do Domênico De Masi ser aplicada no Brasil ou no mundo capitalista?